Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aí no meu canal. Os irmãos que acompanham, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, hoje nós vamos estar fazendo um estudo sobre o pecado, né? Onde está na Bíblia sobre o pecado, que Deus não aceita o pecado, né? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 32:5, que diz assim: Finalmente te confessei o meu pecado, não encobri o meu erro. Eu disse, confessarei minhas transgressões a Deus, né? Então nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, né? Nós temos que cuidar, nós temos que vigiar para não pecar contra Deus. Mas se nós pecarmos, porque somos falhos, né, irmãos? Aí nós temos que confessar diante de Deus os nossos pecados. Tem pessoas que acham que nós temos que confessar para os homens, né? Vamos lá no confessionário, vamos confessar para o padre. Mas não, nós temos que confessar para Deus os nossos pecados, né? Lá em Provérbios 10:9 diz assim: Quem anda em integridade andará em segurança, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto, né? Então não adianta a gente pecar achando que Deus, né, não vai saber, pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas, né? Então nós temos que andar íntegro, ou seja, reto, fiel diante de Deus, né? Aqui a palavra de Deus também diz lá em Provérbios 14:12: há um caminho que parece certo aos homens, mas por fim leva à morte, né? Então o pecado nos leva à morte. Por isso que nós temos que vigiar, cuidar, né, para não pecar contra Deus. Provérbios 28:13 diz assim: Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, mas aquele que confessa e abandona será tratado com misericórdia. Ou seja, né, irmãos, a gente confessa para Deus, a gente peca, a gente confessa e a gente alcança a misericórdia do Senhor, né? Mas aquelas pessoas que encobrem o seu pecado, que está na igreja de aparência, que vive de aparência, que acha que o pastor não está vendo. O pastor vê, irmão, só que o pastor não pode, né, obrigar você a fazer uma coisa que você não quer. A salvação, meus irmãos, é para quem quer. A salvação não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Deus não vai nos obrigar. O pastor, né? Muitas pessoas criticam e falam: o pastor não está orientando aquela fulana que está fazendo isso de errado. Irmãos, ele orienta, né? Só que as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer conforme Deus manda ou não, né? Então, cada um vai dar conta de si naquele dia, né? O pastor, a obrigação do pastor é ensinar. Mas, se a pessoa não quer ouvir, se a pessoa não quer obedecer, infelizmente o pastor não pode fazer nada. Essa pessoa vai, né, ver com Deus. Deus vai, né, ter com ela, né? Porque a palavra de Deus diz que, né, nós não vamos entrar sem a santidade no céu, né? Tem gente sendo enganado dentro das igrejas, com o pé lá dentro, com o pé lá fora, né? Fica em cima do muro, não sabe se vai para um lado, não sabe se vai para o outro. Então você que está me ouvindo agora, você toma uma decisão com Deus, né? De fazer aquilo que agrada a Deus, né? Não fica olhando para o seu irmão, porque, que nem eu sempre falo, né? Se o seu irmão ir para o inferno, você vai junto. Então faça aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, né? Porque ninguém é obrigado. Vai aqueles que querem, aqueles que buscam, né?
Então aqui em João também 8:34 diz assim: Jesus lhes respondeu: digo-lhes com toda a certeza, todo aquele que peca é escravo do pecado, né? Porque as pessoas que estão no mundo, eles pensam que os crentes são infelizes, né? São escravos. Mas é muito pelo contrário. Os crentes são livres. E as pessoas que estão no mundo que são escravos de Satanás, né? Por quê? Porque eles são escravos do cigarro, eles são escravos da bebida, eles são escravos das drogas, eles são escravos da vaidade, né? Você não pode levantar ele na esquina sem maquiagem. Então você é escravo, você tem que fazer aquilo para você sair, para você tirar uma foto, para você, né, sair de casa, para você falar com alguém. Você é escravo. Você é escravo. Ah, eu preciso ir para balada hoje. Você é escravo, né? Você não é livre que nem nós. Nós somos livres, nós crentes, né? Que somos batizados, que servimos a Deus. Nós somos livres. Nós não fazemos, não somos obrigados, vamos supor assim, eu não posso fazer isso. Não, o crente não faz porque a Bíblia vai condenar nós, porque Deus não se agrada. Então nós queremos agradar a Deus, né? Nós queremos agradar a Deus, então nós não vamos fazer aquilo que nós era escravo outrora, né? Eu, né, frequentei tudo isso, fiz tudo isso quando eu era do mundo, então eu sei o quanto eu era escrava. Eu era escrava do diabo, irmãos, escrava de Satanás, né? Porque tudo isso que eu tô falando aqui, que eu usava uma maquiagem para ver alguém, para tirar uma foto, para falar com alguém, para ir no mercado, tudo isso eu fazia antes, né? Ia para balada, sentia falta de, né, de tudo que era do mundo, e tem que pagar, e você ainda sofre, você vai pro inferno, você perde a tua alma, você não tem paz. Eu não tinha paz, irmãos, não tinha paz, buscava paz, alegria falsa, tinha que pagar, né? Hoje eu sou livre, hoje eu sou liberta. Então os crentes, eles são muito felizes, tá, irmãos? Eles são muito felizes porque eles têm Deus na vida. Aqui em João 8:34, né, eu já li que Deus respondeu e digo com toda certeza, todo aquele que peca é escravo do diabo. Então, né, nós não somos escravos mais, nós somos livres. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Então nós somos eternos pecadores, né? Porque o homem é falho, irmãos. O homem é falho, vive nesse mundo, né? Aqui em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, irmãos. É a morte, nos leva à morte, nos leva à condenação, o pecado, né? Então nós temos que evitar, nós temos que cuidar para não pecar contra Deus, né? Porque o salário que nós vamos receber, o que nós vamos receber em troca do pecado? A morte, né? A morte física, a morte espiritual, nós vamos receber isso. Não tem outra alternativa, outra coisa, né? Colossenses 3:5 diz assim: façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais, ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Então, irmãos, Deus se ira, né? Por causa do pecado. Deus não se agrada, irmãos. Deus cobra de nós, irmãos. Tiago 1:13 diz assim: quando estiver sob
provação, que ninguém diga estou sendo provado por Deus, pois com coisas más Deus não pode ser provado, nem prova ninguém. Ou seja, que Deus está falando, né, irmãos? Que muita gente está falando, eu tô passando provação, né? Eu tô passando uma prova. E aqui Deus está falando que Ele não prova ninguém quando tem o pecado, né? Deus não está provando ninguém quando tem as coisas maus, né? Quando você faz coisa mal, não é provação, é coisa que você fez errado, né? Coisa que você próprio atraiu para você. 1 Tiago mesmo, 23, diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha para o seu próprio rosto no espelho, né? Então, a palavra diz que nós devemos, né, ser como um espelho, como nós estamos vendo no espelho, né? Ser cumpridor da palavra de Deus, ser espelho. A palavra de Deus tem que ser espelho na nossa vida, né? Nós temos que se espelhar nela, na palavra de Deus, né? Tudo que está escrito aqui, nós devemos guardar e obedecer, né? Aqui em Tiago 4 diz assim, adúlteras, vocês não sabem que a amizade que com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, quem quer ser amigo do mundo faz de si mesmo um inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem motivo que as escrituras dizem o Espírito que passou a morar em nós continua cheio de desejos invejosos. No entanto, a bondade imerecida que Ele concede é maior. Por isso, as escrituras dizem, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede bondade aos humildes, né? Então, aqui também em 3 mesmo 8, né? Tiago 3:8 diz assim, achegue-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos, né? Então, Deus está falando para nós se limpar, se purificar, né? Das imundícias, do pecado. Tiago 4:17 diz assim, portanto, se alguém saber fazer o que é certo e ainda assim não faz, está pecando, né? Então, todo aquele que sabe a verdade da palavra de Deus e não faz, está pecando, né? Aqui em 1 João, capítulo 8, diz assim, se fazermos a declaração, não temos pecado, estamos negando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós devemos confessar, porque nós somos falhos, pecadores, né, irmãos? Nós sempre vamos falhar com Deus. Então, nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, né, de todas as coisas. Eu vou continuar, irmãos, essa parte no próximo vídeo. Eu vou fazer o apelo agora. Você que está me ouvindo, que quer entregar sua vida para o Senhor, fale assim comigo, Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, escreve meu nome agora lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue. Senhor Jesus, não me deixa pecar contra ti. Me ajuda, me ensina a tua palavra, a tua vontade, Deus, porque eu quero ser salva, eu quero ser guiada por teu Espírito Santo, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou continuar no próximo vídeo, porque o nosso tempo aqui é bem curto, né? Eu não quis colocar um vídeo muito longo, porque eu falo demais, então eu deixei um limite aqui, né? Mas os irmãos continuam conosco aí, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre o pecado, né? Que Deus abençoe tua vida, fica todos na paz do Senhor Jesus.